Oi, gente. Esse vídeo é trazendo algumas considerações importantes a respeito de Inglaterra, né? Como funcionou o absolutismo na Inglaterra? Primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que a Inglaterra teve a Carta Magna. E essa carta, ela simplesmente limitava o poder dos reis, porque agora eles tinham que prestar contas a um parlamento, e esse parlamento votava, aprovava sim ou não para as medidas que o rei quisesse tomar. Outra coisa muito importante nesse período foi a questão do reinado de rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele teve um período muito polêmico na história, porque ele se casou inicialmente, vamos à história dele. Ele se casou com Catarina de Aragão, uma mulher católica, e ele sonhava em deixar um herdeiro homem para assumir o seu trono. O problema é que nasceu uma menina que se chamava Maria. Então ficou como chamada Maria I, ou Mary I, como alguns costumam dizer. Em seguida, ele quis se divorciar dessa esposa e tentar um casamento com outra mulher. E ele já era amante dessa mulher, quer dizer, ela já era amante dele, no caso. Era uma dama de companhia da esposa, que era Ana Bolenha. E aí ele tentou se divorciar e a Igreja Católica não concedeu, falou que não era uma prática permitida. E ele simplesmente decidiu tomar suas próprias providências. E o que ele fez foi casar-se com ela numa nova religião que ele criou, chamada anglicanismo. Então, quando ele cria o anglicanismo, ele agora pode se casar novamente. E aí nasce outra menina chamada Elizabeth I. Elizabeth I nasce e ele fica muito descontente com aquilo e ele manda cortar a cabeça de sua mulher. Ele decapitou ela. Um porém nessa história, que Elizabeth I nasceu de uma relação que inicialmente não era bem vista, porque afinal de contas a mãe dela era amante do pai, né? Então, por uma série de fatores, isso não dava uma credibilidade a ela. Em seguida, ele se casou algumas outras vezes, decapitou mais uma esposa, anulou um casamento e chega na última esposa. E quando ele se casa com a última esposa, ele tem um filho chamado Eduardo VI. Eduardo VI, ele, até que enfim, né, nasceu um menino, e ele conseguiu levar essa relação e ter agora o herdeiro. O problema é que o rei Henrique VIII era muito desregulado com a sua vida. Então ele teve uma obesidade e acabou morrendo aos 55 anos de idade. Quem assumiu o trono e passou na frente de todo mundo foi o menino, mesmo tendo apenas 16 anos. Ele era muito jovem, na verdade 9 anos, 9 anos. E ele assumiu com 9 anos, e claro, tinha um conselho por trás tentando ajudá-lo. E ele pegou uma doença viral e morreu. Aliás, uma doença muito curiosa, porque eu estive lendo a respeito e é uma doença que causou problemas pulmonares, ele não conseguia respirar, ele tinha febre, tosse, teve uma sepse quando morreu e uma insuficiência renal. Os historiadores até hoje não conseguem precisar exatamente o que foi essa doença, mas nos leva a questionar muita coisa, né? Hoje a gente vivendo uma situação como estamos no mundo por causa do coronavírus, por que será que isso não tem uma relação? Será que não? Alguns dizem que foi tuberculose, então tem várias especulações a respeito. Então o Eduardo VI morre, assume sua irmã Maria I, história muito cabulosa porque ela era católica e a Inglaterra nessa altura do campeonato já era protestante. Então imagina só como que fazia como fazer numa situação dessa. E ela fez uma perseguição sim aos protestantes. Inclusive a própria irmã Elizabeth, que era uma anglicana protestante e sofreu perseguição por parte dessa irmã. Acontece que Mary morreu também, não tão jovem quanto o irmão, mas morreu. E o marido dela tentou se casar, inclusive, com Elizabeth, porque ele queria continuar com essa questão do poder, do trono e tudo mais. Elizabeth não aceitou o casamento e, com muita luta, ela consegue assumir o poder. Também por descontentamento da Igreja Católica, que não queria aceitar esse tipo de liderança na Inglaterra. Afinal de contas, ela perderia o posto. E a Igreja Católica estava junto com a irmã dela. Bem, a partir daí, Elizabeth diz que ela já é casada com o próprio Estado da Inglaterra.
ou seja, com o próprio país, é uma mulher que realmente se dedicou e não quis se casar. A gente pode até entender por causa das motivações, né, que ela viveu. É uma mulher que a mãe foi decapitada porque ela nasceu mulher, sabia que naquela época os homens não tinham muito respeito, e se ela, mesmo sendo rainha, o marido poderia tomar o trono dela, poderia fazer alguma maldade. Então, por esses e outros motivos, ela nunca aceitou se casar, né? Tem várias teorias a respeito desse assunto. E Elizabeth governa de uma maneira muito bonita, apesar de que ela também não tinha uma conduta sempre perfeita. Como, por exemplo, ela pagava navios piratas para saquearem outros navios em alto mar e trazer as mercadorias para a Inglaterra. Então isso não é uma postura tão legal, mas no modo geral ela é uma mulher muito forte e que lutou durante muito tempo para que esse reinado fosse proveitoso.